Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, de História, nós vamos conhecer um pouquinho sobre Brasil Colônia. Já ouviram falar? Então, abram o livro de vocês na página 119, que primeiro, pra gente começar, né, a descobrir tudo isso aí, nós vamos começar através de uma carta que eu vou estar lendo pra vocês. Tá joia? Ah, e essa carta, ela é do escrivão, né? Pedro Vaz de Caminha. O que será que tem nessa carta? Vamos lá. Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até outra ponta que contra o norte vem, de que nós, deste ponto, houvemos vista, será tamanha que haverá nela 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. E aí, deu para entender um pouquinho o que Pedro Vaz de Caminha falava nessa carta? Só coisas boas sobre o Brasil, não é mesmo? Mas aí agora a gente vai falar um pouquinho da chegada desses portugueses, né, aqui no Brasil. Bom, gente, Pedro Álvares Cabral, né, ele decidiu fazer o quê? Decidiu, né, buscar, né, ir através de expedições, através de terras, né? Lembra que a gente aprendeu na semana passada do Tratado de Tordesilhas, em que eles tinham dividido o que seria de Portugal, onde Portugal poderia explorar e onde a Espanha poderia explorar? Então Pedro saiu nessas expedições aí para poder buscar, né, terras, né? E aí, lá pro dia 26 de abril de 1500, ele chegou aqui, ó, ao Brasil. Mas vamos começar a falar um pouquinho como que foi essa trajetória até ele chegar aqui ao Brasil. Lá pro dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. E a gente vai começar a imaginar como que foi essa chegada dele aqui. Primeiro, lá em Portugal, né, eles decidiram, né, Pedro Álvares Cabral, ele era o capitão. E ele decidiu comandar essa expedição, né? E aí ele colocou a alto mar, né, 3 embarcações. E nessas embarcações estavam com ele os padres, estavam com ele nobres, degredados, que eram os bandidos, pessoas deportadas, né? Marinheiros, soldados, entre outras pessoas importantes, né? Para fazer essas expedições. E o mais importante de todas, o nosso escrivão, né, Pedro Vaz de Caminha, que estava indo nessa viagem para quê? Para poder relatar, né, escrever tudo que ele estava vendo ali, tudo que eles tinham descoberto, tudo que eles iriam encontrar, né, nessa expedição. E após 45 dias, né, de navegações aí, no dia 21 de abril, eles avistaram plantas, né, aves e algumas plantas marinhas, né? E eles começaram a avistar
terra. Aí já surgiu um alerta neles aí. Aí no dia 22 de abril de 1500, né? Eles começaram a avistar um monte, né? Que Cabral depois nomeou esse monte como Monte Pascoal. Por quê? Naquela época, quando eles avistaram esse monte, era época de Páscoa. Então, eles nomearam esse monte como Monte Pascoal. E aí, no dia 24 de abril, eles começaram a observar e a procurar onde eles poderiam parar as embarcações, qual terra firme eles poderiam parar e colocar suas embarcações. E eles procuraram até que encontraram um lugar seguro, que hoje é conhecido como Porto Seguro. Eles nomearam, né? Cabral nomeou como Porto Seguro, que foi ali, ó, onde eles desembarcaram. E Porto Seguro fica onde a gente descobriu nas aulas anteriores? Fica na Bahia, né? Então foram um dos primeiros lugares onde eles desembarcaram ali, né? No Brasil, onde começou realmente essa colonização e essas expedições de Pedro Álvares Cabral. E aí, né, todo mundo encantado ali na hora de desembarcar. E aí, no dia 26, o que Pedro Álvares Cabral mandou fazer? Mandou fazer uma cruz, né? Organizou tudo ali e pediu pro padre rezar a primeira missa. E aí, o padre fez a missa. E aí, o que Pedro Álvares Cabral fez? Ele mandou que uma das embarcações retornassem a Portugal para levar, né, por escrito ali, o que Pero Vaz Caminha havia feito, né, para Portugal, pro rei de Portugal, que eles tinham acabado de encontrar ali uma terra. E para comunicar, né, que eles tinham uma terra que pertencia a Portugal, né, onde eles iriam colonizar. Cabral, então, tomou posse dessa terra aqui, né? E aí, no dia 2 de maio, mandou a galera ir lá pra Portugal para poder avisar que já tinha ali, ó, uma terra colonizada, que era o Brasil. E até chegar nesse nome que a gente tem hoje, País Brasil, houve outros nomes. E no nosso livro, na página 121, mostra a evolução de nomes, né, sugeridos para o Brasil. E alguns dos nomes, né, eu não vou falar todos, mas é Terra de Papagaio, Terra Santa Cruz, Terra do Brasil, até chegar a palavra Brasil. Mas o primeiro nome dado, né, ao Brasil foi Ilha de Vera Cruz. Por que Ilha de Vera Cruz, né? Porque quando Cabral chegou aqui, ele achava que isso aqui era uma ilha, né? Então, a princípio, ele colocou este nome. Tanto que na carta que ele escreveu, ele coloca Ilha de Vera Cruz. Mas aí depois, com o tempo, foi modificando. E aí depois passou a se chamar Terra de Santa Cruz, né? E, por último, decidiram colocar Brasil, que é o que a gente conhece hoje no nosso país. Ué, tia, mas por que ficou chamado como Brasil? Porque aqui existia, né, o pau-brasil, que era uma madeira muito boa, né? Que eu já falei pra vocês dela em outras aulas, né? Que essa madeira é boa para construir casas, móveis. Então, eles colocaram o nome de Brasil devido a essa árvore, que era ótima para poder fazer várias coisas e foi uma dos primeiros descobrimentos, né, dos portugueses. E a partir daí, a vinda dos portugueses ao Brasil começaram a ser mais constante. Eles começaram a vir mais vezes para cá, pegar os recursos daqui, e aí encontrar novas coisas por aqui. E o que fez com que eles realmente, né, migrassem para cá foi a partir do momento em que eles começaram a utilizar a mineração, né? Essa extração do minério. E aí foi aí que eles realmente colonizaram o Brasil e aí começou, né, o que a gente já conhece, né? Começou-se, né, a exterminação, né, vamos dizer assim, dos indígenas, né?
Não só a exterminação, como a escravização deles, né? Começaram a utilizar eles para trabalhar, para poder explorar, né? A devastação da Mata Atlântica, né? O olho grande deles começaram a cortar árvore incessantemente para o Brasil, e aí a gente teve aquele desmatamento, né? Essa devastação da Mata Atlântica, né? E também a escravização, né, de negros que eles traziam para cá para poder explorar. E aí começou, né, a colonização do Brasil realmente, né, com essa migração dos portugueses para cá. E agora vamos pegar o nosso livro e vamos dar continuidade, né, realizando as atividades propostas do nosso livro lá no Zoom, tá? E tirar nossas dúvidas com relação a esse assunto. Espero vocês, tá? Beijo!